Olá, amigos e amigas, eu sou Raul Nepomuceno, psiquiatra e terapeuta cognitivo-comportamental. No nosso plantão saúde mental de hoje, eu quero falar com você sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, no adulto. O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por déficit na comunicação social. Isso implica interação social e muitas vezes também dificuldade de linguagem e comportamentos repetitivos e restritivos, portanto, comportamentos inadequados. Além disso, segundo o DSM-5, outros critérios têm que ser avaliados. Por exemplo, esse quadro clínico deve ser iniciado precocemente, portanto, ainda na infância, ter prejuízo funcional, tanto na vida social, na vida laboral, profissional, pessoal e em outras áreas da vida, e ser descartado outros transtornos psiquiátricos que possam ter sintomatologia semelhante. O TEA no adulto é um tema muito interessante, pois cada vez mais as pessoas estão tendo consciência, tanto os familiares como os profissionais de saúde mental, nesse diagnóstico. Muitas famílias levam suas crianças diante de suspeitas para avaliação e aquelas crianças que viraram adultas e que foi percebido algum tipo de alteração comportamental, né? Muitas famílias estão levando essas pessoas para os profissionais para ser avaliada essa possibilidade do TEA no adulto. A prevalência em geral do transtorno do espectro autista é em torno de 1%. A etiologia, portanto, a causa, ela ainda na grande maioria é desconhecida, mas tem um grande componente genético, e desse componente genético, 25% é conhecido, relacionado, né, à síndrome do X frágil e também síndrome de Rett, mas 75% dos casos ainda são desconhecidos. Bom, e o TEA no adulto? Algumas características são muito importantes para ficar atento. Em geral, essas pessoas tiveram esse quadro clínico mais brando, menos florido, por isso muitas vezes passaram despercebidos. Muitas vezes também não tiveram acesso à assistência médica ou de outros profissionais da saúde mental. Eles muitas vezes também têm a cognição e a linguagem preservada ou praticamente preservada, porém algumas características são muito importantes a gente pontuar. Por exemplo, muitos comportamentos rígidos, inflexão mental, elas podem ser confundidas, né, com, por exemplo, pensamentos e comportamentos, pensamentos obsessivos, né, e comportamentos compulsivos, né, relacionados ao toque, por exemplo. Outra questão também que é importante é que essa inflexão mental muitas vezes pode trazer dificuldade, né, em relacionamentos, dificuldades em agregar e participar das coisas da família. Muitas vezes essas pessoas têm um discurso, né, um discurso muito focado só no que tem interesse, um discurso muitas vezes muito formal, culto de forma excessiva, né? São pessoas que têm dificuldade da empatia afetiva, de se colocar no lugar do outro, de sentir, né, o sofrimento do outro. São pessoas que muitas vezes têm dificuldade também de perceber situações, por exemplo, de ironia, de abstrair, né? Então tem mais pensamentos assim do ponto de vista mais concreto na sua análise. E, portanto, né, são algumas características que poderiam lembrar, né, e precisar ser investigado em relação ao TEA no adulto. Bom, e quando eu devo, portanto, além dessas informações que eu passei, levar uma pessoa para essa avaliação? Além do que eu falei, desse quadro todo, né, que eu falei, que isso implica, é importante também, muita dificuldade de relacionamento, né, de capacidade de
diminuída do ponto de vista qualitativo, de iniciar um relacionamento, de manter um relacionamento, isso é muito importante colocar. São pessoas exatamente isso, que, né, ao longo da vida tem essa dificuldade, né, em relação a de iniciar e manter um relacionamento e com qualidade, de manter-se no trabalho, manter-se numa universidade, né? Pessoas que têm história de transtorno psiquiátrico desde a infância, ou então de transtorno do neurodesenvolvimento desde a infância. São pessoas que têm pessoas da família, né, com transtorno psiquiátrico, ou com o próprio autismo, outro transtorno do neurodesenvolvimento. São pessoas que poderiam e deveriam ser avaliados pelo psiquiatra ou por outro profissional de saúde mental. Uma coisa importante em relação ao TEA é que muitas vezes, ao longo da vida escolar, eles conseguem, quando tem uma boa, vamos dizer assim, uma boa assistência, eles conseguem manter um nível de estabilidade. Porém, ao término do ensino médio, por exemplo, onde realmente eles passam a ser adultos, há estudos mostrando uma piora na qualidade de vida, né, e nos sintomas, exatamente porque há um hiato muito grande depois desse período com quem ele vai ser acompanhado, né, porque anteriormente ele é acompanhado por psiquiatra infantil, neuropediatra, e aí depois acaba tendo assim, uma dificuldade nesse acompanhamento pelos profissionais, e até mesmo essa abordagem multiprofissional nessa fase fica bem mais escassa. E a gente percebe, portanto, uma piora no quadro clínico desses pacientes. Bom, e as comorbidades? As comorbidades psiquiátricas são muito comuns, né? A mais comum no adulto com TEA é o quadro depressivo, que vai aí de 50% a 60%. A ansiedade ela é mais comum na infância e adolescência. Mas ainda no adulto, além da questão da depressão, temos o TDAH em torno de 40%, né? Temos transtornos psicóticos de 10% a 20% também que pode ocorrer. Para você ter uma ideia, de 70% a 90% dos casos de TEA vão evoluir com alguma comorbidade clínica. Inclusive, o tratamento do TEA, tratamento medicamentoso, ele é usado exatamente nas comorbidades clínicas, em situações de agressividade, tanto auto como heteroagressividade, irritabilidade, distúrbios do sono, são os principais casos aí de utilização de medicação, né? Além disso, eu queria colocar para vocês sobre as comorbidades. Comorbidade que nós temos mais preocupação é a epilepsia, porque costuma ter essa comorbidade neurológica associada, inclusive com piora ao longo da vida, e também no adulto a questão também depressão com suicídio. São, né, comorbidades muito importantes e que são causas, às vezes, até de morte, né, desses pacientes, né, que em geral eles têm uma expectativa de vida realmente menor do que a população geral. Voltando ao tratamento, então, a medicamentosa naquelas situações que eu coloquei, principalmente comorbidades e aqueles outros sintomas, e o tratamento que é o mais importante é realmente desde a infância e também na fase adulta, né, o acompanhamento multiprofissional, né, com profissionais tanto da psicologia, da terapia ocupacional, psicopedagoga, né, enfermagem, psiquiatra, neuropediatra ou neurologista, né, sempre, né, que possível.